quem veio Olha lá. também. Olha quem chegou. Estampinha. Todo mundo Oi, estampadinho. oi, Tudo oi, bem, gente. Tudo querido? bem, Heitor? Hoje eu tô ótimo. Eles Você chegaram. tava mesmo com uma carinha, eu falei, nossa, Tá. hoje ele tá bom. Ele tá Hoje bem. eu tô 2 dias de gravação, É. Não é? tudo. Você sabe que eu tava falando com a tia que nós, né, dividimos, compartilhamos o mesmo signo. Verdade. E na segunda-feira já estava o aviso pros cancerianos, Tava né? mesmo. Aí eu falei, vou tentar mirar no meu ascendente. Que é? Vai que tá bom, virgem. Também tava complicado. Aí deu a... Aí tá bagunçada. Aí o amiga. samba- Aí tá Libera, bagunçada. viu? Libera. Libera. Tá entre amigos, não Ai, guarda não. libera. É isso, Ixi, amiga, é, é isso, libera. amiga. Libera, Vamos aqui você liberar. libera. Tá que nem uma Vamos foto que eu liberar. vi, né, Heitor? Vi assim, se eu fizesse tudo que o meu signo tá essa semana, eu estaria assim. Aí tem uma pessoa atrás da grade, assim, com as grades presas. Se eu pudesse fazer Entendeu? tudo que... Libera aqui, porque depois É tem os isso. outros. É o camburão. Transporte público. Então, libera aqui. Que está Ô, meu seguro. povo, vamos lá então? Vamos Bora. liberar tudo que tá Vamos, liberado vamos pra farm. lá na Fazenda. Ô, mulheres! Vamos direto falar daquele mundo caótico da Fazenda, porque ontem foi noite quente de formação da roça. Tava. E sabe quem tava da Aqui pá também foi. virada? Quem? A Galisteu. Ah, ela também é gente. Ah, Ela é de Ares. Ela é de Ares, né? De Ariana. Mas ela falou que quer saber acabar com essa palhaçada. Também vou dar Foi show. isso. Eu também vou dar show. E foi isso. Porque o show ontem foi da Galisteu. Foi da Galisteu, gente. Mas a ela gente que vinha tomou anotando o atenção. tom de voz dela, né? E desculpa daqui, explica dali, Então. nananana. É. Ah, chega uma ela hora, tá assim, né? Aí... Hoje Chega uma hora. chacoalhou. Porque vamos Hoje, combinar assim. Ela é a cara do programa. Mas as decisões não cabem a ela. Nenhuma, coitada. Então, mas para o público de uma forma geral, é muito fácil enxergar a Galisteu como culpada de todos os caos, tudo que está acontecendo no programa. Ah, mas a Galisteu não fala nada, mas a Galisteu Como não que a toma Galisteu atitude. deixa? Como que a Galisteu deixa? Deixa. Tudo na conta da Galisteu. Coitada, gente. Ela tá lá para apresentar o programa, não é ela que manda. Tem muita gente que manda, Oh. né? Muita gente. Eu não falo nem só do Carelli em si. Tem muita gente mesmo pra Sim. mandar ali. Tem muito manda-chuva. Então o que acontece? Ela só é a porta-voz de todas as notícias, boas e más, Verdade. né? O que acontece é que o controle tem que ser dela. E durante o ao vivo, desde a formação da segunda roça pra cá, nós estamos na quinta formação, então segunda, terceira, quarta. e Menos agora a primeira? Menos a primeira, que o povo ainda É. estava se situando, né? Um pouquinho, mas menos ainda. Acontece que virou aquele falador que o povo não cala a boca. Nossa, é isso. É um falando em cima do outro, um querendo gritar mais que o outro. E a Galisteu a todo momento fala, gente, Minutinho. falem devagar. Calma, não dá pra entender quando vocês falam em cima do outro. Verdade. O programa é ao vivo. Calma. Aí ontem, ela muito que, de uma forma respeitosa, mas também puxando sim a atenção Pulso do filho, firme. com o pulso firme, falou, gente, me respeitem. Me Boa. respeitem. Certíssimo. Roda aí pra gente ver. Ai, pô. Boa. E alguém ainda respondeu, sim, foi a Deolane? Foi a Deolane. Sim, opa. É, a professora Verdade. botou ordem na sala, né? Ela ainda deu aquele... É verdade aquele negócio do vamos respirar? Vamos respirar. Que ela fez. Ai, eu não tomei... É. Foram muitas informações que aconteceram ontem, Ah, Tia, tá. então talvez eu não me atentei A esse detalhe, é. esse detalhe. Mas foram várias interferências da Galisteu. Além dessa que nós mostramos, vamos mostrar mais duas, porque não parou por aí. Ontem ela estava afim de falar, Não, porque gente, tava, tô tava aqui. desandando. Não, eu acho super coerente. Desandando. Mas vamos chegar nesse ponto. Há algumas críticas com relação a alguns posicionamentos que foram feitos. Como, por exemplo, esse que nós vamos falar agora, gente. Na hora que Débora foi votar, ela começou a querer falar, de certa forma, mal do programa. Porque ela deu a entender, gente, que dois peões, dois participantes, estavam sem receber informações É o fim. de fora. Então ela colocou a credibilidade do programa em jogo. Super. O que faz sentido? Faz. Só que assim, ali na hora do ao vivo, é claro que a apresentadora, que é a porta-voz, vai ter que informar alguma coisa. Porque se tem um participante falando, não, porque aqui a Deolane tá recebendo informação extra. Porque veio o helicóptero e falou não sei o que pra Pétala. Sim. E aí a Galisteu decidiu, de certa forma, falar que ninguém recebe informação extra. Porém,
ficou controverso, porque ao mesmo tempo que ela disse isso, ela decidiu a própria dar uma informação. Galisteu. Então ficou... Fala, ué, mas você tá falando que não pode ter Sim. informação e você tá justamente nexo. falando, fica uma coisa meio esquisita. Roda aí pra gente ver. Vamos ver se a gente concorda também. Né? A gente não concorda. Pode ser, pode ser. Mas então a gente concorda, né? É, você viu que ficou A uma gente coisa... Ué, mas tem informação ou não tem? Não, ela deu a informação Completa. completinha. Então acabou interferindo nesse sentido, porque não é um problema a justificativa de alguém ser, porque jogaram pétalas para pétala. Tudo bem, deixa eles pensarem Deixa que é pensar. assim. Não interfere em Exatamente, nada. é. Quem tá passando carão são eles. E principalmente a pétala nesse caso. E até bom pro jogo. Lembra que uma vez Exatamente. coincidiu de alguém ficar, não lembro quem que voltou da roça Os e teve fogos. explosão de fogos, mas era por causa de um jogo de futebol. Sei, Quem foi mesmo? Ai, eu não Ah, eu recordo não lembro quem, mas também, acho que era um- Nossa, parou tudo. Era um menino. Era um menino, isso, era um menino. Aí é. pensou, nossa, Galã, foi meio pra galã. mim. Lembra? Eu não recordo também quem era o participante, mas teve sim essa situação. Era um menino que vocês achavam que tinha ido lá pra limpar a barra. O Biel. Foi o Biel? Foi, acho que na volta do Foi o Biel. Biel? Foi na Isso Fazenda mesmo, 12, foi. então? Foi na Fazenda 12, então. Foi na volta do Biel. Que estourou os fogos, aí todo mundo achou, falou, nossa, então ele é muito favorito. querido. Olha o pessoal O público testando ama. fogos. E foi uma coincidência. Não sei se foi E na 12. ninguém interferiu pra dizer, não, Ah, não foi pro deixa Biel. achar. Sim. Foi. Não, tem que deixar. Tem que deixar. Essas informações não precisam Até porque acontecer. é uma, como você fala, é uma narrativa, uma das mais leves ali. Sim, perto de sim, tudo. Sim, É de verdade, tudo. é Então, verdade. assim, e ficou controverso no discurso. Eu acho que o ponto foi esse também. Muita gente falou, mas se a Galícia tá falando que não tem informação e ela, Por que ela tá falando tudo explica tudo isso pra eles, então não faz muito sentido. Então ficou... aconteceram essas críticas com relação a essa fala. E outro momento que também rendeu algumas críticas para a Galisteu foi porque muitas pautas de causas, temas sérios, são tratados dentro da Fazenda. Então tem muita relação de xenofobia, que fala, machismo, homofobia. Esses episódios existem, dessas acusações. E o Chayanne, ele estava falando de questões que foram realmente xenofóbicos com ele, Ele várias falou, né? falas, em muitos momentos de volta para o seu país, teve tudo... Não sabe falar português. Aconteceu isso de fato, e ele estava falando nesse momento com relação a essa questão dele. Sim, E no dele meio ser disso brasileiro. teve mais uma interferência da Galisteu, e aí muita gente nas redes sociais achou que nesse sentido o pêndulo foi mais para o lado da Deolândia, porque como ela interferiu numa fala Dele. justamente do Chay, deu a entender que ele estava falando de algo que ele não tinha propriedade. Roda aí pra gente ver. E aí o que acontece é que o Chay realmente estava falando de alguns episódios, de falas bem preconceituosas que foram direcionadas a ele, por ele não ser de fato brasileiro, e isso foi colocado em xeque, menosprezando ele, a famosa xenofobia mesmo. E como ele estava falando desse assunto, que é necessário, e ele estava falando de uma forma dentro ali do possível, correta, e ela falou justamente direcionado para ele, e até tentou englobar ali outras pautas, mas tinha um direcionamento mais para ele naquele momento, ficou uma coisa meio injusta, já que outras pautas também são ditas dentro do programa, e muitas vezes de forma leviana, como por exemplo, é surreal que isso aconteceu, mas na votação da semana passada, o Lucas, quando ele foi ali justificar o voto dele no Chay, ele disse que o Chay era machista, porque ele soltou flatulências no quarto que estava a Deolane. E que isso era uma atitude machista, soltar flatulências. E aí você fala, gente, mas o que é isso? Né? Isso sim é esvaziar uma pauta que é extremamente séria, né? Porque soltar flatulência não tem nada de atitude machista, gente. Então, assim, isso é algo a ser pontuado como uma fala que você desgasta. E não necessariamente o que o Chayanne estava falando, porque ali ele estava falando de realmente algo que foi uma fala xenofóbica. Entendi. Então essa intervenção foi muito criticada nas redes sociais. Tem muita gente achando que a Galisteu tá puxando A sardinha pro lado da Deolane. pro lado da Deolane. E a Deolane Galisteu, ontem, leia-se. menina? Galisteu, leia-se. Direção. emissora. Emissora. O que tem a direção. Deolane? Não, o coque. Ontem a Deolane Ah, o ainda. coque dela é ela falou do maravilhoso, né? cigarro Nossa. eletrônico, porque ela tem um cigarro eletrônico dentro da casa. Ai, pode? Pode? Pode, ela tem. pode. E ela falou que ela estava autorizada a fazer publicidade. Ela falou, não, porque eu tenho meu cigarro eletrônico, eu faço publicidade. E ficou por isso. Mas é claro que todo mundo falou,
Como assim? Publicidade. Primeiro que é um produto proibido. É. Começa por aí a história. Muitos médicos são É proibido, a completamente venda é contra, proibida aqui no Brasil. Então, Nem assim. parece, né? Porque todo mundo tem. então, Mas a venda é proibida. E aí ela vai e fala de uma história de propaganda, publicidade de um produto que ninguém sabe umas coisas que você Mas eu acho que ela jogou pra incomodar os outros. Pode ser, mas Sabe? ainda assim. Mas como isso foi já no ao existe- vivo, Foi no Heitor? ao vivo. Como já existem. foi no ao vivo? Foi no ao vivo. Como já existem muitas questões Sim. de dúvidas e com relação ao programa, ao que Sim. pode, que não pode, que é combinado, que não é mais um ponto. E aí, para o público, fica uma razão maior para as Sim. pessoas que assistem. Eu até perguntei se era no ao vivo, porque se não fosse ao vivo, editado, eles poderiam ter cortado. Não foi ao vivo. Se foi Foi ao ao vivo, então vivo. também Escapou. a Record não tem Escapou como... e foi. É. Ninguém Ai, foi- falou? Parece Não que ela ouvi. falou. Não Não parece, foi isso. acho que não foi Ela isso, quis não. dizer outra coisa. Isso, Quis dizer outra isso. coisa. Então é Eita, isso. que coisa, Por hein? fim, quem está na roça, gente? Hoje tem a prova, né? Nós temos a prova do fazendeiro para definir, mas por enquanto quem está na roça de fato é o Tomás Costa. Ele foi vetado e eu acredito que ele que vai sair, porque ele deixou claro que ele quer sair, Ele gente. quer sair. Ele já deixou muito Sim, claro até isso. pelas que ele não tá afim de atitudes, ficar. né? É o ex. Da Larissa Manoela. Carrossel. Isso, que antes era do grupo da Isso. Deolane e agora está no outro grupo. E que a namorada dele saiu na semana passada, a Zaki. A Tati. Isso, é. justamente. É que ele tem justamente. OnlyFans, que a mãe não quer que ele Tinha. tenha. Tinha. Né? Tinha. Deolane também tá, gente? O Chay ele foi indicado. Colocaram ela, você falou, vamos ver se eles vão ter coragem. O Votaram Chay nela? foi indicado, sim. Ela foi E a ela mais ficou bem votada. brava ou não? Ela ficou debochando de tudo e todos ao mesmo tempo e cutucando e brigando. E jogando cabelo. Deu dela, enfim. Chayenne foi indicado pela Netchen, ex-neta a da Gretchen. Netchen. Foi indicação direta, a Deolane foi a mais maravilhoso. votada. E aí teve a puxada da baia, que foi o Tomás Costa, e no Resta 1 sobrou o Lucas. Quem que puxou? O Thomas Costa? A própria Deolane, ela tinha um poder que seria justamente para puxar. Mas como ela já estava no segundo banquinho, a função dessa pessoa é sempre puxar o peão da baia. Então não fez... Que não, o Thomas Costa não é da turminha dela. Não é. Tá, Agora senão não teria eles puxado. são rivais. Tanto que teve uma fala também da Deolane, nós não vamos mostrar, mas foi durante o intervalo dela mais uma vez falando com relação à atitude do Tomás Costa. Então foi uma fala bem agressiva. Dele se medicando? Isso. Poxa Falou vida, que ele hein? podia pegar mais uma quantidade para se medicar. Então foi isso que ela quis dizer. Quis dizer não, foi isso que ela falou. Ela falou. Tá? Pra ficar bem claro. E claro, ela tá sendo muito criticada nas redes sociais por conta dessa fala. Tem muita gente comparando a Deolane com a Carol Conká na edição do BBB. verdade. E, na verdade, falando que a Deolane é muito mais agressiva do que a Carol Conká. E pra quem tá acompanhando, consegue perceber que, de fato, Tem uma É mesmo. agressividade, é né? mesmo mais agressiva. Mas, ainda assim, a chance dela sair é bem baixa. O Heitor, rapidamente. Bem baixa. Bem Eu vi baixo. até o Chayanne no momento falando assim, eu não posso nada, mas o Thiago aqui dentro tudo pode. Ele lançou essa Como que o também. Thiago se comportou ontem? O Thiago até que ele tava tranquilo. Menina, mas ele tava com o cabelo dividido no meio. Eu vi. Ah, deixa eu ver. Mas eu não Ficou sei se a, gente feio? tem se a gente tiver a foto, coloca aí. Horroroso. Tava uma coisa... Não precisa Tava ver que uma eu te coisa conto. que eu não Horroroso. entendi. Eu falei, gente, qual ficou que é a ideia? feio. Sabe Ai, como é o nome daquele filme? O Debbie Do Lloyd. Alfafa? Não, eu lembrei dos Batutinhas. Batutinhas tinha também. Batutinhas. É que eles eram criancinha. É que é criancinha. Mas aí, Separadinho assim. mas separadinho bem no meio, assim, o cabelo dele. Eu vi até uma foto do Chayanne com o Thiago e o Eu Chayanne mandei justamente falando isso. Mandei no grupo, no WhatsApp aqui. Ele falando Que é que isso. o cabelinho fala não pra tá bom, pegarem não. aí. Ele falou assim, eu não posso nada, já o Thiago pode tudo. Aí puseram justamente a foto do Thiago, o cabelinho Cabelo dividido. repartido e o Chayanne. A gente já vai colocar a foto pra Mas vocês. ficou muito esquisitinho. Mas né? a situação do Thiago ontem não foi... Ele não tava como foco. O foco maior era a E ele Deolane. se comportou? Ah, Gente, perto eu vou te falar. De tudo que já aconteceu. Da realidade do programa, até que sim. Digamos que até que sim. O alvo maior ontem era a Deolane. Então ela que tava... E a Ruivinha também, ela foi mais votada pelo grupo da Deolândia. Só que, claro, quem recebeu mais votos foi a Deolane. O grupo oposto é um Votou em grupo peso. maior. É um grupo maior do que a Deolândia. Então, eles conseguem dominar mais os Talvez votos. agora fique emocionante, porque como a força do grupo da Deolane aqui fora é maior, então talvez eles, sabe assim, quando vai tirando um por um, igual no quarto flop lá do BBB, Sim.
Você entendeu o que eu quis dizer? Sei dos É que o que héteros, coisa lá. acontece, como é uma votação teve pra isso. ficar, existe um mecanismo que tá sendo muito fácil de leitura. São 3 pessoas sempre. Certo. Se nós temos 2 pessoas de um grupo e a outra de um outro grupo, todo mundo que gosta da outra pessoa vai votar pra essa ficar. Ou seja, os outros 2, que são do mesmo Tendem grupo, a sair. vai dividir a torcida. Porque metade vai votar mais pra um e a metade vai votar mais pro outro. Sendo que o terceiro elemento vai ser só votado por um grupo dominante. Então é mais fácil isso acontecer e eles precisam catar isso lá dentro, porque essa leitura tá muito fácil. Tá E fácil. aí quem né? sai é o que tá sozinho, sem grupo. Tipo, Não, 2 do grupo. o que sempre volta, tia, é o que tá sozinho. Entendi. Porque é votação pra ficar. Ah, não Olha ficou lá. bom, não. Olha lá, tava assim, divididinho no meio. E muito menina. lambidinho. É, eu não entendi. Muito lambidinho. conceito. Moderno. Proposta. É demi... Como é que é? É demi... Demissexual. Demissexual. Ai, meu Deus. É demissexual. Os 3, cabelinho branco aqui, Leão, eu e Tia, tentando entender o que é demissexual. Primeiro a gente Deu achou certo. que era, depois a gente achou que não Deu. era. Você acha que a gente sabe isso? A gente só não concordou. A gente não pelo quer que ouvimos ser. o que é. Não sei o que é, mas a gente não quer ser. O Leão falou que é, mas atende pelos fundos. Então, Misericórdia do céu. Verdade. não entendemos nada. É quando tem que ter um amor, tem que ter uma... Então é isso É isso mesmo. mesmo. Que a gente Tem uma não quer história ser. já A de gente- envolvimento. Não dá pra ser assim, vou na balada e fiquei com alguém. Não, a tem gente muita não A essa gente, história. então, a assim. gente é... A gente não é, a gente é outro. A gente é outro. Muitas palavras novas. Muitas palavras novas. A gente é outra Vivendo e dor. aprendendo. Vivendo e aprendendo. Mas peraí, do jogo mesmo ninguém fala lá dentro. Porque você falou, essa leitura tá muito clara, que lá dentro eles precisavam enxergar. Não, eles não estão Porque enxergando eles ficam se dessa atacando. forma. É. Eles brigam E durante a tanto, madrugada né? teve briga, tá, gente? Durante teve? a madrugada, Ah, passou ai, uma ação gente. de roça. Madrugada gostosa teve pra dormir, uma briga. chuvinha boa. Nossa, imagina O lá, Cabral um tá assistindo a friozinho. gente, ele me mandou foto é? do alfafa. Parece o alfafa. Ah, mesmo. bonitinho. Cabral. Celular, De cabelo ele entende. Não é? Verdade, Não é? lindo. Mas enfim, gente, durante a madrugada aconteceram algumas brigas, inclusive uma entre Débora e Lucas, e o mote da briga foi a fala da Galisteu com relação a pautas que eles ficam desgastando, que são pautas sérias. Empobrecendo, né? Eles ficam empobrecendo. Obrigado, Rê, essa é a palavra. Empobrecendo pautas que são verdade. necessárias Muito e sérias. sérias. E é triste ver isso, porque fica banalizando coisas que não precisam, que não devem, aliás, né? verdade. Vamos ver, roda aí. As cartas. Vamos sair os 3 algemados. O Leão já foi embora, ele conseguiu escapar. Esperto ele, né? Certo? Esperto. Já foi. A gente ainda vai até às 6. Cartas. 5 e pouco. E é só quarta. 5 e pouco. Quinta, Os 3 e as terceira, as cartas. As cartas. Ai, te falar, viu? E Como estão as travessia, cartas hein? aí? E tá assistindo, Seria Travessia? Quando eu chego em casa, tudo já acabou. É Tudo já verdade. acabou e o que vai Até a comer. paciência. E o que vai, Principalmente e o que a vai paciência. começar não me interessa, que é a Fazenda, que eu acho um griteiro. É uma loucura. Não dou conta. Mas então, mas me conta. Então, Travessia tá bacanudinha, Tá tenho legal? assistido. Eu tô gostando também. Tá legalzinho, É? né, Tô gostando, Heitor? tô Tá gostando. bem novelinha das 9, tal e coisa. E a Caça Kiss tá fazendo a Cidália. Amar. A secretária lá do Humberto Martins. Do né? Guerra. Do Guerra. Ele Está chama lá, Guerra. Olha, essa um vilão chamado Guerra. É. E ele é todo, né? Todo Humberto Martins. Todo Humberto Né? Martins, Que ele é tem uma isso? coisa Humberto Martins, Tem. né? Que não Tem, muito, é dele. né? Pai da Jade, né? Que é a Kiara, enfim. Mas aí a Cássia Kiss deu uma entrevista pra revista Quem? E falou um bocadinho, né? Segundo o in-off, o querido Vitor Kaique, falou um bocadinho a respeito das atrizes iniciantes. Segundo ele, aqui ela alfinetou as atrizes iniciantes. Deu uma cutucada? É uma cutucadinha, Heitor. De leve? É, ela disse assim: é preciso desenvolver 2 coisas, generosidade e humildade. Se você chegar no salto alto, pode cair várias vezes. Primeiro que você precisa respeitar os mais velhos, senão não aprende. E a gente precisa fazer isso mesmo, porque a história da telenovela é muito antiga. É verdade. Então você precisa aprender com quem já sabe fazer. Disse ela. Ela foi quase Continuou. uma Suzana Vieira mais delicada. Isso, aqui Mais mais sofisticada. didática. É. Né? Uma Ela só não falou não tenho paciência pra quem tá começando, É. mas o resto ela falou, né? Ela foi mais professoral, digamos, né? Aí ela continua, ela disse, estude muito, tenha foco, busque métodos e estratégias para desenvolver personagens. Digo aos jovens que desenvolvam responsabilidade e
humildade, né? Pontuou ela de novo, né? E ainda continuou falando que a novela ela adora fazer, que ela já faz há muitos anos. É a última novela que ela disse que vai fazer. Que é a né? última novela. Ela vai se aposentar. Porque ela fala que ela ainda tem que terminar Desalma, que é aquela série da Globoplay, que é ótima, terror, que eu adoro, eu adorei. E que ela falou que ela tá com 64 anos com a aparência de 90. Ela mesma falou dela. Na série ou na vida? Na vida. na vida. Pelo desgaste dos anos, né? De comprometimento, Trabalho, muito serviço. prestado Muito à Rede serviço. Globo. Então eu vou me aposentar, ela já falou. Vou me aposentar. Falou, Mas antes de falou. aposentar, vou dar essa dica pros jovens. Foi isso. Tem gente, Tô tem saindo muito mesmo. jovem nessa novela? Como é que Tem é? muito jovem nessa novela? Ou se tem, ó, vamos pegar, ó, tem Quem é a mais jovem? a mais jovem. Atriz iniciante. Iniciante. Não lembro. Ela é iniciante, mas é já. atriz. É a Jade, A né? Jade. A Jade. Ela é influencer. É influencer, tiktoker. Sei, ela falou tanto de Milionária. humildade nessa entrevista, né? Falou. Tanto de humildade, me chamou a atenção. Será que foi ali, Heitor? Não sei, Tipo, eu só tô pensando. Será que ela mandou um telegrama, uma dica? Fica a dica. Fica a Uma dica aí, dá uma Não tenho seguradinha. paciência pra quem tá conversando. Agora, você sabe, Serlina, continua andando em travessia, Heitor? Ah. A turma que não gosta muito da Jade, como me parece que a Cássia quis também, não? Gostou muito da Tati Quebra-Barraco, que ontem apareceu na novela. Ah, é? Ela fez uma menina. Ela apareceu como participação. Tati mesmo ou ela fez Não, um... uma personagem. Ela fez uma prisioneira ali da cela, porque a Brisa foi presa junto com o rapaz lá, com o Estênio. Inspirado no seriado, né? O Otto. É Otto que chama É, aquele? o Rômulo Estrela, Ah, isso. perdão, o Otto. O Estênio foi o que foi tirar, né? Que é o Alexandre Nero. Isso. o Otto Muito é o Rômulo inspirado Estrela. na série, né? Sim, sim, as cores, né, também. É verdade, é. Orange. Lembra bastante mesmo. É verdade. ela Aí ela tava toda tava lá inspirada. na cela e bateu um papo com a Brisa, né? Assim, né? As personagens. Sim. E aí a turma achou que ela se saiu super bem. E a gente tem a ceninha pra ver, Oba! pra você dar sua opinião também, né, Heitor? Vamos ver. Curtinha a cena. Mas, né? Mas posso falar? Ela, assim como a Jade faz a Jade, eu acho que ela foi ela. É, mas você sabe que as Não pessoas é? que estão Concordo com comparando... você. Não é? Concordo. Juro que concordo. Sim, sim, concordo o tipo, mesmo. Também né? achei que é o tipo muito Amarra. parecido com O tipo, o Isso. ritmo da ritmo, fala. a cadência, a Concordo também. A gente tem que ser honesto. Um tom né? meio bravo, que É. às vezes ela tem quando ela quer. Sim, Entendeu? sim. Que o quebra-barraco não é de graça, né? O Isso. nome Não é errado é à à toa, né? Mas você sabe por quê? O povo. Ah, quem que já fala? O people, Povo, o people. O people. Ah, esse O people. povo, gente, elogiou a Tati, sabe por quê? Modo de quê? A novela passa onde? Maranhão. Não, agora nessa nesse Aí, núcleo, ele é. está no Na Rio. Globo. No Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. A Tati tem Na um Globo. sotaque. Querendo acertar. Na Globo. Na A Globo. Tati tem ela é Ah, Carioca. carioca. e ela tava ali falando. Com gírias e trejeitos A cariocas. Jade fala biscoito como? Biscoito. Ah, entendi. Então tá aí o ponto de elogio. Ah, entendi. Porque a Jade questão de sotaque. ainda não foi aceito esse sotaque da Jade. As pessoas não aceitaram esse sotaque. Também não vejo nada demais. Mas Também não, eu essas cariocas acho. estão ofendidíssimas. Então, mas da mesma forma como a caipirada fica ofendida, Sim, né? é. É que nunca Você sabe que ontem aconteceu. eu mostrei um vídeo pra tia? Ah, é no verdade, camarim, Heitor. Engraçado aquele De vídeo. uma carioca maravilhosa falando, Jade, vou te ensinar. Vou te ensinar como É você engraçado. tem que fazer. E aí ela chega e fala assim, não é falar... "Shh", colocar na boca que você tá... Não é pro povo ficar quieto. Não é assim que você tem que fazer. Não é o Julinho. É, não é biscoito. Tá mandando alguém ficar quieto? Como Não é que é, assim. então? É biscoito. Tem um... Tem uma música. Tem um uma real, música. E o final Ai, da palavra biscoito, também... É. O final Isso, da palavra... Onde Não. você é? Eu sou do Rio. É isso, esse é um... Tem um... Você É, tem que terminar. tem um miado no final, Não, é um- senão você não tá falando direito. Mas é biscoito, muito engraçado. Aí ela enfim. falou, ainda vou dar uma... Né, Heitor? Ela falou, ainda vou dar uma colher de chá pra você, ainda vou falar meio que nem você fala, meu. Ela fala assim, a moça. Mas eu acho curioso, porque carioca adora falar que todo mundo é bairrista, menos eles. Sei.
Mas eles são super, né, também. É Ó. verdade. Não, todos somos isso, né? Em suas devidas proporções. Agora, eu lembro uma novela também que teve, passava em Ribeirão Preto, se não me engano, era uma da Globo também, e os cariocas todos assim, todos assim, falavam não, assim mas lá. até o Pantanar, aquele É. sotaque deles, era um sotaque super sim, forçado. sim, Mas é ninguém, verdade, a gente já tá verdade. acostumado, sabe? É verdade. É que também resolveram pegar no pé da moça, né? Da Jade, né? Tem isso, tia. Tem isso também, né? Tem isso.